Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série especial Corre do Varejo. Um espaço criado para a gente falar sobre os desafios, as tendências e as boas práticas do dia a dia das lojas. Aquele corre que só quem vive do varejo conhece. Eu sou Micheline Zambon, idealizadora desse projeto, e o nosso primeiro papo é sobre um tema que, de verdade, pode mudar de forma como você enxerga o seu ponto de venda. O poder do visual merchandising na loja. Como transformar vitrines e ambientes em ferramentas estratégicas de venda. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber Jéssica Godoy, consultora especialista em marketing de varejo, visual merchandising e vitrinismo. Ela tem 12 anos de experiência e ajuda lojistas em todo o Brasil. Ela é criadora de 3 cursos, Vitrine Vendedora, VM Mão na Massa e do método CEP. A Jéssica já impactou mais de 5.000 lojistas. Gente, ela tem muito quilômetro rodado, viu? E é com respeito. E é reconhecida por traduzir esse conceito do varejo de alto padrão em soluções acessíveis para o pequeno e médio lojista. Hoje a gente vai falar sobre estratégia, percepção de valor, vitrines que vendem, layouts inteligentes. É muita coisa para que gere resultado. Então, fique aqui. Então, se você é lojista e quer entender como o visual merchandising pode aumentar suas vendas, você precisa ficar aqui. Porque o nosso primeiro episódio está incrível. Jéssica, primeiro de tudo, eu quero agradecer mais uma vez você estar comigo. Eu fico muito honrada de você estar comigo mais essa vez, até porque os meus melhores vídeos no YouTube são performados os cortes que nós fizemos na época da pandemia. Então, assim, já de frente, eu quero te agradecer, porque eu sei que vai ser um papo maravilhoso que a gente vai ter. Que pressão, né? Eu já chego com essa pressão pensando, e agora? Vai ter que performar melhor do que o outro, né? Não é assim quando você chega no seu cliente para fazer a segunda, a terceira vitrine? É exatamente assim. Mas que bom estar aqui. Você sabe que falar de varejo para mim é um prazer muito grande, né? Sei. Me sinto muito bem falando sobre isso, porque além de trabalhar com isso há mais de 12 anos, é o que eu gosto de fazer. Então, quando a gente gosta do que faz e falar sobre o que a gente gosta, é muito mais fácil, muito mais fluido, né? E claro, conversar com você, porque eu acho que isso é uma conversa, e eu acho que assim fica muito mais fluido, mas conversar com você é sempre muito bom. Porque eu acho que é uma troca que a gente acaba fazendo muito grande. Você sabe o quanto eu te admiro como profissional, como... eu vou te falar, não é nem só como profissional, mas é por ser pioneira em tanta coisa, sabe? Esse teu pioneirismo em trazer para o mercado esse conceito de que uma loja não é só venda por venda e que realmente você traz uma experiência para o ponto de venda, muito antes de se falar em experiência, você já fazia isso. Você nem falava, você fazia, entendeu? Então, eu nem sabia como eu fazia. E eu aí parecia louca falando. Que tem todo esse pioneirismo, é muito bom, né? É muito bom. E aí eu quero... Vamos ver se a gente consegue, mas eu consegui no shopping, e agora nessa fase que a gente vai falar muito, eu quero aprender muito, eu quero sentir muito aqui na nossa conversa sobre esse tema, porque eu acho que tem uma coisa, tem conexão extremamente com a outra. Mas a minha primeira pergunta, ela é capciosa, porque eu tenho certeza que essa frase, mais ou menos que eu vou falar agora, ela deve te dar raiva, porque eu também tenho umas frases que me dão uma raiva, como assim? Mas assim, a gente sabe que seu trabalho não é só deixar a vitrine bonita, não é verdade? Essa frase dói, né? Ela tem muita estratégia, provavelmente, ela tem muito comportamento, pensando não só pensando abrangentemente, mas exatamente daquela região, daquele bairro, com aquele segmento. Então, assim, para a gente introduzir aqui, que tipo de segmentos você trabalha, e aí eu quero entender também como que você monta já de início, assim, como que você inicia o planejamento, né, de fazer uma vitrine, né? Como que saem essas ideias, esse negócio louco? Eu falo que isso de deixar bonito, né, é mais, né? Não é o bonito, ele agrada aos olhos. O estratégico vende. Total. Então, é isso que a gente procura sempre fazer dentro da vitrine, é fazer com que ela venda, fazer com que uma loja venda.
E aí, dentro disso, dos principais clientes hoje que eu atendo, acaba que realmente ainda é moda, né? Moda é o mercado que hoje mais investe em vitrine, apesar de já ter trabalhado com agropecuárias, com pet shop, material de construção, enfim, mas ainda a moda é o principal. Mas você sabe que um setor da moda que tem me procurado com bastante frequência é de moda íntima, moda praia, pijamas. Eu acho que dentro ainda da parte fitness tem uma demanda muito grande do mercado, que tem crescido muito nessas áreas. E eu tenho atendido cada vez mais clientes nesse segmento. Então, isso tem me chamado bastante atenção. E assim, muitas lojas ainda que me procuram são aquelas lojas que têm mais de uma unidade e que precisa fazer com que o VM seja padronizado ou deixar que o VM tenha todas as unidades tenham a mesma conversa com o cliente, entendeu? E já está começando a relacionar a marca dele, o posicionamento de marca, junto com o que acontece na loja, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Então, conseguir fazer com que essa unificação, essa padronização do VM aconteça nas mais diversas unidades que ficam em outros estados e que a gente precisa entender como vou fazer com que o VM fique padronizado, só que mais do que esse padronizado por si só, ele precisa conversar com o público que está ali naquela região, né? Ele tem que fazer parte da identidade daquela comunidade onde ele está inserido. Então, por isso que eu falo, às vezes tem lojas em outros estados, onde a gente faz a padronização, mas precisa ter aquela personalização para a localidade onde ele está. Pois E eu é, acho que aí, o meu foco, até desculpa, pensando Mi. nisso, só para te aproveitar esse assunto, eu lembro que eu tive uma loja, que eu não vou citar aqui o nome, No Garden, que a vitrine dela era a própria proprietária que fazia o VM dela, o raciocínio, usando uma das lojas modelo onde ela ficava, e não batia, não ia com a do Garden, não ia, não vendia. E aí eu fiz uma reunião com ela e ela não admitiu que o VM dela, que na verdade era a escolha dos produtos que estavam na vitrine, que não combinava com a cidade. Não era nem a própria vitrine em si, o VMW, mas sim do produto que estava ali. Vou te contar rapidamente, então, um exemplo prático disso. Eu tenho um cliente onde tem loja na cidade de Blumenau, a cidade onde eu moro hoje, e onde tem uma loja no Rio Grande do Sul, na cidade de Canela, extremamente turística, e com um clima completamente diferente de Blumenau. Enquanto Blumenau está a 40 graus, lá muitas vezes está fazendo 15 graus. Então, eu não posso, muitas vezes eu trago a mesma comunicação visual, a mesma comunicação de disposição do produto, como colocar, alturas, tamanhos, quais manequins usar, se vai pôr uma combinação com família na vitrine, né? Mas eu preciso entender que não dá para eu colocar uma roupa, como dizia minha mãe, muito vaporosa, muito aberta, lá no Rio Grande do Sul, quando fazendo 15 graus, e aqui em Blumenau não posso colocar um casaco, né? Claro. Fazendo 40 graus. Então, eu preciso fazer essas adaptações para ter relação com o cliente, porque senão o cliente não se identifica com aquilo que está na vitrine, não fazendo sentido para ele, não há venda. E a vitrine é venda. Sim. A vitrine, ela é muito conceitual, a gente acha muito bonita quem não conhece, quando passa, né? Porque é tudo inconsciente, como várias coisas no marketing é inconsciente para quem não conhece isso tudo, mas senão não entra, né? Tem que fazer sentido. Tem que gerar desejo, tem que fazer sentido com o contexto que ela está vivendo naquele momento. Né? Parece tão simples colocar um manequim ali, né? Parece tão simples. Você tem 3 cursos. Primeiro, vitrine vendedora, VM, mão na massa, e o CEP, método CEP ou CEP, que eu preciso até entender qual dos dois é o nome. Eu queria que você me falasse sobre o método CEP. Como que você entendeu que isso você conseguiu fazer virar um método? Aonde foi o problema, a dor que você viu para que você conseguisse criar essa metodologia para colocar para o lojista? O método CEP, eu trabalho ele no dia a dia, tá? Eu uso ele nasceu da prática, assim como você, né, que você fala ali, tudo nasceu lá no shopping, nasceu da prática e você não sabia nem exatamente, mas ia fazendo e acontecendo. Isso. O método CEP, ele nasce disso.
dessa prática e dessa validação, de entender que aquilo fazia sentido. O que é o método CEP? Quando eu coloco comunicação visual com estratégia de exposição de produto e planejamento, antecipação desse planejamento, eu consigo fazer com que a loja venda mais. Por quê? Porque esse tripé, ele dá esse embasamento para tudo que eu vou fazer. Você entendeu? Quando eu penso em comunicação visual, se eu consigo trazer uma boa comunicação visual para a vitrine, eu sempre brinco que o produto fala com o cliente. Eu dou voz para esse produto visualmente. Então, eu não preciso de ninguém na porta de uma vitrine, por exemplo, falando: olha, tudo bem? Essa daqui é a nossa coleção de primavera. Né? O produto, ele fala com o cliente. Então, essa comunicação visual precisa acontecer. Quando eu falo da estratégia de exposição, é realmente trabalhar dentro do psicológico do cliente, entender quais são os comportamentos de consumo na hora de colocar, por exemplo, um manequim mais alto e o outro mais baixo. Quando eu coloco, por exemplo, manequins mais altos, outros mais baixos, eu faço com que o meu cérebro dê um comando para olhar para o lado. Então, eu preciso entender essa disposição do produto para chamar essa atenção. É como se fosse uma isca. Eu jogo e eu preciso pescar, né? Preciso que o cliente olhe. Então, quando eu trabalho essa estratégia de apresentação, é fundamental. E aí, quando eu venho com o planejamento, onde eu tenho tempo para planejar, ou seja, eu tenho um calendário de vitrine muito bem formulado, eu sei exatamente o que vai ser feito na campanha de Dia das Mães, na campanha de Dia dos Pais, quando eu vou ter promoções ao longo do ano, quando entra a minha vitrine de Natal, né? Então, tudo isso faz com que eu tenha sucesso na vitrine, e aí eu tenho uma vitrine vendedora. Então, você trabalha com o seu cliente o ano todo, datas específicas, para que esse planejamento aconteça, que faça sentido, é isso? Exato. Esse é o método de uma loja contínua, vamos dizer assim. Exatamente. Esse método do CEP, eu sempre falo ele muito quando é uma palestra, algo mais curto, que eu não tenho tanto tempo para me aprofundar, então eu trago esse tema para mostrar que esse tripé é o que funciona, entendeu? Isso é o que faz com que gere resultado. Quando a gente fala do outro treinamento, que é o vitrine vendedora, aí sim ele é maior, né? Ele é mais denso. Nesse eu vou falar de cada ponto, desde a comunicação, como fazer essa comunicação, de que forma a gente faz uma comunicação visual que realmente atraia, como é que eu faço para contar uma história na minha vitrine, muitas vezes sem nada de cenografia. E aqui eu faço um parênteses. Quando a gente fala de cenografia em vitrine, é importante destacar isso, porque muitas pessoas falam: eu quero decorar a minha vitrine. Decoração numa vitrine é só para ficar bonita. Cenografia numa vitrine é estratégia de venda. Eu preciso colocar uma cenografia para dar peso visual para o produto, para contar uma história e despertar o desejo. Você entendeu? Então, há diferença entre uma coisa e outra. Colocar um vaso na vitrine para ficar bonito. Mas não é, né? Parece uma linha tênue, mas não é, né? Mas não é, ela é muito distinta na real, né? Então, é importante falar disso. E aí, falando do vitrine vendedor, então eu falo e me aprofundo nessa questão da comunicação visual. Depois disso, a gente entra, então, para falar da estratégia de exposição, como é que eu faço a exposição do produto, ele sendo qualquer produto que seja de moda, seja linha de utilidades para casa, cama, mesa e banho. Eu trabalhei por anos na Budemeier, então, tudo isso, como é que eu exponho esse produto na vitrine? E ali depois a gente vai falar desse planejamento que vem no calendário, mas que precisa ter um planejamento já na execução, saber quais materiais, saber a estrutura da vitrine, se comporta muitas vezes, porque às vezes a gente tem ideias mirabolantes, não é? Sim. Tem ideias que, meu Deus, e aí, como é que eu executo? Consegue executar? E o VM Mão na Massa, eu falo que esse é o meu treinamento premium, né? Porque ali eu vou falar... Esse é o que você sempre posta nos teus stories? É o que eu vejo, o que eu tenho feito muito, que a gente faz o treinamento dentro de loja. Eu ia te perguntar disso. Porque o que acontece? Dentro de loja, eu consigo realmente, o mão na massa,
E esse nome eu estou trabalhando agora para o ano que vem, para registrar o Vitrine Vendedora e o VM Mão na Massa. Então tá bem bacana isso também. Mas olha só, quando eu falo do Mão na Massa, eu acho que não existe ainda fórmula melhor para se aprender do que fazendo. Uhum. Então, quando eu vou para dentro de loja, eu vou trazer todo esse embasamento teórico. Mas ele é muito mais acontece ao mesmo tempo. Você entendeu? Porque ao mesmo tempo eu estou ensinando na prática a fazer. E a gente consegue transformar a loja. Então, você imagina que é um treinamento onde eu vou ensinar a fazer e a gente faz uma transformação completa da loja, onde a primeira coisa que a gente faz é entrar dentro de loja e avaliar o layout, entender e mostrar para elas onde está errado, onde está certo e o que fazer para melhorar. Para que o fluxo funcione, para que a vitrine atraia e que tudo isso seja um conjunto que gere venda. Mas que o cliente não perceba, porque é muito difícil, assim, olha só. Quando a gente tem uma loja e o vendedor fica ali insistindo na venda, não, mas olha só, isso aqui tem qualidade, olha o preço, faço em 10 vezes, né? Isso aí. Essa argumentação, para muitos, ela é muito cansativa. E mais que isso, parece que está querendo me empurrar, né? Isso aí. Algo que eu nem tenho tanto desejo. Agora, quando o cliente entra dentro da loja e ele, por si só, percebe e tem o desejo despertado sozinho, né? Esse sozinho, entre aspas, sim, mas ele se sente muito mais confortável a fazer a compra. Entendeu? Então, olha o quanto que quando a gente trabalha com o visual merchandising, a gente, claro que traz gatilhos mentais, esse impulsionamento da venda pelo impulso de consumo, mas é uma forma muito mais sutil do que alguém ficar do teu lado ali, né? Parece aquele papagaio de pirata. Não, compra, 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 compra. Então, é muito diferente. E aí, vendo isso, né? Vamos pegar o VM Mão na Massa e vamos entrar dentro da loja, tá? Entramos dentro da loja. Quais são... Porque aqui os lojistas vão vir, eles vão querer levar ideias para eles, quem estiver aqui com a gente. Quais são os maiores problemas que você está vendo quando chega para fazer o VM Mão na Massa? E como que você soluciona, ou quais são as soluções, assim, ideias que pode ser resolvida? E aí eu já engato para a gente falar sobre marketing de experiência, mas primeiro eu quero que você responda isso e depois eu quero, né, nisso tudo, o que a experiência do cliente tem a ver, né? Tá. Primeira coisa, né? Então, chegando na loja, antes mesmo de entrar, você já começa pela vitrine. Onde você encontra, muitas vezes, uma vitrine que ela não tem intencionalidade. O que é isso? Eu simplesmente coloco o produto. Eu não tenho intenção de venda. Ah, não, mas é claro que eu tenho intenção. Eu estou colocando o produto lá, você acha que eu não quero vender? Não é isso. É a intencionalidade estratégica. Ou seja, é pensar que aquele produto faz sentido estar na vitrine porque ele me traz boa lucratividade, porque ele tem uma rentabilidade boa, porque está todo mundo querendo aquele produto, é o produto desejo do momento. Você entendeu? E aí, o que eu vou coordenar com esse produto? O que eu posso trazer? É entender que muitas vezes, e isso vários clientes eu vejo, muitas vezes você tem uma manequim que é aquela manequim que tem a pose sentada, e aí aquela coitada ela vai viver de vestido pro resto da vida. Porque é mais fácil de pôr, você entendeu? E aí a vida inteira você vai ter que ter um bendito de um vestido na sua vitrine. Mas isso faz sentido? Né? Isso não é intencionalidade. Intencionalidade é eu saber qual é o manequim que eu vou trazer para poder expor melhor o produto. Intencionalidade é não colocar só um vestido e trazer várias camadas, é trazer o vestido, um blazer, um calçado, é trazer camadas para eu vender e fazer uma venda casada acontecer, para a pessoa olhar e falar assim, eu quero um look completo, claro. Entendeu? Eu quero tudo aquilo, eu quero ser aquela manequim, né? É o desejo. Então, começa por aí. Muitas vezes, depois a gente provavelmente ainda vai entrar para falar dos erros que eu vejo, e isso, com certeza, a gente ainda vai retomar esse assunto, mas é o excesso de produto numa vitrine que muitas vezes, na gana de vender, a pessoa começa a trazer, e daqui a pouco a tua vitrine vira um estoque, né? É isso aí. E aí o ponto dentro de loja, então, olhamos a vitrine e a gente chega dentro de loja, o que eu sempre preciso ajustar é o layout. Porque não tem nada que faça o cliente querer percorrer aquela loja. Você sabe que eu falo para os meus alunos e nos treinamentos,
Uma loja, Mi, ela é como um jogo de tabuleiro, aquele jogo onde tem as pecinhas e tem o dado, que você joga o dado e fala, avança 2 casas, avança 3 casas. Uma loja, ela é exatamente como esse tabuleiro. Eu preciso fazer com que a pecinha avance as casas, para que ele veja mais produtos. Mas como é que eu faço para ele avançar essa casa se eu não tenho um dado para fazer com que ele ande, né? Então, eu preciso trazer pontos focais dentro da loja. Pontos de atração, onde faço o cliente caminhar, aí ele olha uma coisa que interessa, ele fala, ah, peraí. Aí ele caminha até lá. Ah, aí ele olha outra coisa. E assim eu vou fazendo com que ele se movimente estrategicamente dentro da loja. Então, eu acho que estas são, assim, os principais problemas, mas que têm solução e não são complexas as soluções, você entendeu? Eu não preciso criar uma nova loja, não preciso de um projeto arquitetônico para readequar o layout. Eu faço essa readequação com o que a pessoa tem dentro de loja. Mesmo uma loja ajuste, pequena, entendeu? é possível fazer isso. Com certeza. Eu estive na tua cidade recentemente, em Joinville, onde em 2 dias a gente fez a transformação completa da loja, mudando setorização de produto, mantendo o mesmo equipamento, ou seja, mesmo mobiliário, mesmo os manequins, mesmas araras, tudo. Só que a gente reformulou a loja. E a cliente me ligou ainda ontem falando, Jéssica, eu tenho uma loja nova, os meus clientes estão andando dentro da loja, eles não param na porta e pedem ou esperam alguém atender, eles circulam. E eu já percebi a melhora nas vendas. Isso tem o quê? Uma semana que a gente fez esse trabalho. Foi Então, aqueles que você foi postando nos stories de biquíni e tal? exato, exato. Uhum. Eu te sigo. Viu? Ah, que coisa boa. Já fica agora a dica, tá? Se vocês querem saber mais de visual merchandising, me segue lá no Instagram. Vou que colocar eu na minha sempre trago muito descrição. conteúdo. Tá Eu bom. vou colocar na minha descrição aqui no vídeo. E aí eu queria até comentar aqui para agregar que isso você tem muita razão, porque eu lembro, não sei se você lembra no Garten, que a Daimler antes ficava ali na antiga, no lado da antiga, que agora é Magazine Luiza. Ficava ali bem de frente, um ponto maravilhoso, mas ficava ali e parecia uma caverninha. E aí depois a gente mudou ela para que a gente chama de carinhosamente ali a Quinta Avenida, né, que é onde tem as principais marcas do shopping, onde ficam os restaurantes, a gente mudou ela para lá, que tem um fluxo menor. Ali é um fluxo menor com ticket médio alto, e aonde ela estava lá é um ticket médio mais baixo, porque estava no lado da praça de alimentação, no lado do cinema, mas um fluxo muito intenso. E o faturamento dela estava muito ruim para fechar. Era uma loja assim que estava pronta para fechar, quando a gente sugeriu que ela mudasse de posição, até porque a gente precisava que ela mudasse para a gente colocar a Magazine Luiza lá, porque ia engolir ela. E eles toparam e fizeram o primeiro layout ecológico, o primeiro layout novo ali, até a pessoa paga dentro do provador, o provador é imenso, e tem todos os significados, né? As lojas antigas foi triturado, colocado piso, enfim, tem todo um storytelling ali, é bacana, mas o mais bacana dela é que foi todo aberto, não tinha mais vitrine. Então, quando você vê, você já está dentro. Você percebe, automaticamente, você percebe que você já está na primeira arara pegando na mão. E aí você sucessivamente vai continuar caminhando. E o grande lance disso é que o faturamento dela aumentou em 42% na sequência. Mesmo produto, mesma marca, aonde mudou? No layout, na arquitetura e na iluminação também, porque lá parecia que estava fechado, na iluminação, dentro de loja. Não, é impressionante quando a gente consegue fazer com que a loja converse com o cliente, né? Você faz com que o fluxo funcione, você faz com que ela seja vista. Isso da iluminação que você fala também é um dos maiores problemas que a gente tem no varejo. Imagina. Das pessoas... ainda tem muito lojista que tem uma crença muito antiga de que luz apagada na loja durante o dia é economia, né? A economia burra. E isso é exatamente, sabe? Não faz sentido algum você deixar as luzes apagadas. Se eu quero que seja visto, começa pela iluminação, né? Lá no Acende a shopping, luz. lá no shopping, a gente tinha 2 critérios, né?
Eu lembro quando o meu superintendente me comentou, tinha muitos anos de shopping, ele falou assim, quando a pessoa está andando, e eu acredito que isso aconteça na loja, na loja de rua, a pessoa está na calçada, andando, caminhandinho ali, e se ela não conseguir ver em 45 graus a vitrine, conseguir enxergar, porque está claro, se o shopping é mais claro no corredor do que na loja, ou o dia está mais claro e a loja está mais escura, ela não consegue ser pega, atenção, ela vai passar e aí foi. Então, ele sempre falava, se em 45 graus você parar dentro da frente, olhar em 45 graus e você não estiver enxergando o produto não está com destaque, não estiver chamando, esquece, refaz a parte de iluminação, porque não vai atrair. E depois eu passava na frente da vitrine, era automático eu perceber o quanto era verdade. Parar, eu ficar observando o cliente quando tinha mais iluminação, que a pessoa, ela automaticamente, ela puxa o olho. Então, aonde eu tenho mais iluminação, se é no corredor, se é no quiosque, se é na loja do lado, vai iluminar. Isso assim, acho que é o fisgar e o segundo ar-condicionado. Não tem por que ficar com o ar-condicionado desligado. A gente está falando de experiência do cliente. Quanto mais gelado, assim, né, não insuportável, mais ele experimenta a roupa. Uhum. Existem milhões de pesquisas. Só você ver a Zara. A Zara tinha um ar-condicionado específico dela e ela não desligava. Era 24, você passava, quando estava à noite, o shopping estava todo fechado, a gente passava no lado da Zara, aquele pezinho assim gelado, sabe? Porque o ar-condicionado não era desligado, porque entendia-se a importância disso. E assim, sim, no caso de shopping, eu estou jogando água, eu estou cobrando do mesmo jeito, mas o raciocínio do lojista é o mesmo do de rua. Eu estou economizando. Só que a experiência é outra, por causa do cheiro, por causa de um monte de TV desligada, dá uma sensação de que não está preparada. É uma sensação de abandono, que a loja está assim, né? A Deus dará. Isso. E eu vejo ainda que a gente fala muito dessa comunicação imperceptível, né? Eu percebo ao longo desse tempo que é uma comunicação meio que falando assim para o consumidor: quer, não quer? Tchau. Tipo, eu não estou valorizando o próprio consumidor, entendeu? Quando eu deixo a loja ficar desse jeito, é como se eu realmente estivesse falando assim, ó, quer, não quer, tchau. Tá vai tudo embora, certo. Tá tudo bem, isso. Não faz diferença para mim. Não precisa de você. Né? Então, eu acho que é de uma forma, eu vejo isso como uma grosseria visual para o cliente. Sabe? Isso mesmo, porque o cliente não sabe que o ar-condicionado está desligado, mas ele sente. Ele não sente que a luz está escura, mas ele sente que tem alguma coisa errada. E isso é uma sensação pior ainda do que ele tivesse certeza do tipo assim, só a luz está desligada. Não, tanto sente que a gente tem inúmeras pesquisas de comportamento de consumo de acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com a música, com o aroma, tudo isso, né, é muito estudado e a gente tem vários cases reais de mudança no comportamento de consumo a partir dos 5 sentidos, né, dos sentidos serem colocados à prova ou quando a gente acaba tendo esses sentidos sendo aflorados, vamos chamar assim. Agora, vou contar rapidamente. Você sabe que o McDonald's, ele tem uma estratégia no ponto... E eu não sei exatamente agora, porque essa é uma pesquisa já um pouco mais antiga, tá? Mas eu acredito que ainda acontece. Pelo menos eu tenho percebido que ainda assim. O McDonald's, quando é uma loja de rua, que não dentro do shopping, o McDonald's tem sempre o ar-condicionado no mais gelado, tem sempre uma música alta e num ritmo acelerado, e ele não tem conforto dentro, a cadeira não é confortável. Ele não tem nada que seja confortável ou aconchegante. E as cores são vibrantes. O que acontece com tudo isso? Primeiro, cor vibrante desperta o desejo de comer mais, você tem mais fome. Segundo, a cadeira, a mesa, nada daquilo te deixa tão confortável. O ar-condicionado ligado no gelado e a música alta e agitada, acelerada, te fazem sentir o quê? É sentar, comer, levantar e ir embora. Sentar, comer, levantar e ir embora. O McDonald's ganha pela rotatividade. Ele não pode que você fique ali por muito tempo. O produto dele é barato, então ele ganha o quê? Na quantidade. Ele precisa que você chega, come e vai embora. E ninguém percebe isso, ninguém sabe. Mas a pessoa senta, come e não quer. Não é o tipo da coisa que você vai ficar ali
vou pegar mais um refri, vamos ficar aqui batendo um papo. Não, Não serve é para isso. rápido o negócio, você entendeu? Então, Sim. olha, aí nesse caso, faz sentido. Mas olha como é entender o que faz sentido para o meu cliente, o que eu quero vender, intencionalidade. Acho que eu já falei algumas vezes essa palavra até Mas agora. é isso mesmo, Mas tem é um isso. porquê. Tem um porquê. Entendeu? E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho uma opinião, que eu quero falar sobre zona fria, tá? Com você. E aí, assim, porque eu via erros de lojistas em geral, tanto no shopping quanto fora, que na ânsia de vender, ele coloca tudo que é o produto que as pessoas mais procuram lá na frente. Porque a sensação, tá passando, ela vai ver, já vai entrar. Ela vai, não sei o que, ela vai entrar. Eu sou procurada por aquele tipo de tênis. Eu vou colocar na cara do gol para a pessoa só colocar 2 passos e entrar dentro da minha loja e todo outro mix não vender? Morrer, né? Dá game over? Faz um exercício comigo, tá? Eu quero que você imagine que você está indo num supermercado. E nesse supermercado eu quero que você compre pão, presunto e queijo. Tá bom? Tá bom. Qualquer supermercado, eu não sei, que todo mundo agora que está nos vendo, que faça esse exercício mental. Eu não faço ideia de como é o supermercado, da cidade onde você está, que tipo é o supermercado que você está imaginando ir. Isso aí. Mas eu faço uma pergunta. Onde é que fica a padaria deste supermercado? Ela está próxima ao caixa, já na entrada, ou ela está lá no fundo do supermercado? Sempre vai ficar no fundo. Claro. Sempre. Por quê? Porque eu saio de casa para comprar pão. É uma compra de destino. Quando eu tenho uma compra de destino, que eu saio em busca daquilo, não tem sentido eu colocar ela na entrada. Eu quero que a pessoa percorra e veja outros produtos e compre o pão. E quando ela chega no pão, que ela compra o pão, o que eu tenho muito próximo? O presunto, queijo, manteiga, tá tudo próximo, porque a venda quando eu volto, eu lembro que tem acontecer. café, que tem o leite, que tem as outras coisas para comprar, né? Exato. Então, você olha só, qual é o teu pão quente? Qual é o teu pão dentro da sua loja? Da sua loja. Onde é que ele está hoje? Né? Eu vejo muito assim, cliente que vende jeans. Ele fala, nossa, eu vendo muito jeans. O resto é complemento. Eu falo, então tá, então por que é que o teu jeans... Claro que ele tem que ter uma peça ou outra ali na frente. O ponto de atração da loja, que eu falo que é aquele ponto principal, onde você coloca um manequim, uma mesa, ali é o ponto de atração. Não sei se você conhece essa palavra, minha mãe fala, é o chamariz. Não sei se você conhece, mas é a isca mesmo. Então, na entrada, claro que eu vou ter, mas eu não tenho todo o produto ali. É só aquele gostinho, entendeu? Só aquele primeiro contato com uma peça ou outra, para ela falar, nossa, adorei isso aqui. Ah, claro, está aqui. E aí você entra, você vai até o fundo da loja, vendo inúmeros outros produtos, né? Então, no caso, por exemplo, da Zara, ela tem vários pontos focais bem no meio, que separam as coleções para a pessoa entender, e aí ela entende que naquele bloco é o que ela está procurando, que é referente àquilo para chamar atenção, porque essa vitrine por o cabide por cabide é sem graça, né? Assim, precisa estar muito amarrado com tudo ali, porque a gente olha no manequim e fala, uau! Né? Exato. Não, você pode, tanto que eu falo, né, criar os pontos focais dentro de loja. É exatamente isso. Eu coloco lá uma manequim usando aquele look completo, lindo e maravilhoso. Imagine que ela está com uma blusa clara e que ela está usando uma saia jeans. Olha só, uma saia jeans. A pessoa que olhou aquilo, ela adorou, mas ela não usa saia. Não é fã de saia, ela prefere calça. Imediatamente, logo ali onde está o manequim, tem uma arara, onde tem a mesma blusa que a manequim está usando, a mesma saia e as variações de combinação. Calça para aquela mesma blusa, um blazer para aquele mesmo look, outra camisa ou a mesma blusa, mas com uma abertura frontal. Para aumentar o ticket médio dela. Escolha aumentar o ticket médio. Escolha o teu ticket, escolha o teu estilo de produto. E aí você vai criando esses pontos focais dentro de loja para eliminar esses pontos frios, essas áreas frias da loja. E aí você consegue ter essa rotatividade inteligente. É nisso que a gente trabalha no treinamento VM Mão na Massa, que eu te falei. É o que eu percebo que o lojista de loja
de moda, que não seja franquia, que tem vários estudos e realmente tem a questão de expansão muito agressiva, ele não sabe quanto custa o metro quadrado dele. Não. Porque se ele soubesse quanto custa cada metro quadrado dele, o produto a frase que você acabou de falar, que o lojista disse, é só um complemento, já cai por terra, porque ele quer vender tudo que ele coloca o quanto antes melhor. Então, né? Então, quanto custa meu metro quadrado? Quanto eu pago de aluguel? Quanto eu pago de pessoas? Quanto eu pago de tudo? Faz a conta. Se uma parte ele não está te rendendo, algo de errado. Contrate a Jéssica, porque ela vai ter que arrumar aquele pedaço de metro quadrado, não é isso? Exato. Você sabe, Mi, que eu tenho uma cliente em Guaratuba, no litoral paranaense, e eu tenho o maior orgulho dela. Você sabe que ela sabe exatamente quanto vale cada metro quadrado. Com ela, a gente fez um trabalho diferente, então a gente fez a readequação de layout, mas a gente também fez toda a adequação arquitetônica do espaço para ter uma nova comunicação com o consumidor. E a gente vendo onde iriam ficar os produtos, ela sabia certo, Jéssica, esse espaço vale tanto, então a gente talvez seja interessante colocar isso. É impressionante para mim, isso soa como música, né? Eu adoro, ou quando tem um cliente que sabe que, isso é tão bom, porque não que não todo mundo tenha que saber. Eu tô aqui para poder ensinar, né? Então eu vou ter o maior orgulho de a ensinar. compreensão, né? Mais fácil, meio caminho andado já, né? Exato, mas é porque a maioria às vezes até tem uma noção, mas fala assim, mas isso aí não é importante, você entendeu? Então não é o não saber, é o não se importar, que é o que me incomoda. O não saber, a pessoa vai aprender e vai ver a importância daquilo. Mas quando ela sabe e ainda assim não dá importância, não acha relevante saber o metro quadrado, quanto vale, por que esse produto está aqui e ali, não adianta, não vai performar bem, a loja não vai ter o resultado que ela espera. Não vai nem E saber aí eu onde ele tenho está certeza errando, que... né? E daí sabe o que acontece? É aquele lojista que fica ainda atrás de um balcão, né? E reclamando da vida. Porque não entra ninguém. Porque esse governo, ou porque, né, que a gente sabe que temos as dificuldades. Tá desse jeito. Mas aí começa a colocar a culpa no terceiro, né? Então, eu vou te dizer, nisso que mora a minha preocupação. Eu já tive lojista que foi reclamar, né, do fluxo, e aí fui diagnosticar, na verdade eu já sabia a história dele, sabia o faturamento, tudo, né, mas eu fazia questão de ficar na frente da loja por algumas horas, entrando, saindo, aí eu perguntava para um, para outro, e aí o que a gente percebeu, porque para mim, existe 3 coisas que fazem com que você não venda, tá? Primeiro, se a pessoa não entra, e é a vitrine é responsável, aquela que interessa, que dá o primeiro passo, e quando está dentro da loja, tem mais 2 coisas a 3, mix, preço e atendimento. Então, assim, quando entra dentro da loja, se o atendimento é péssimo, o mix não bate com o negócio, e isso acontecia, lá eu tinha todos os problemas juntos, tá? Todos os problemas juntos, porque o atendimento era péssimo, mesmo tendo uma pessoa só dentro da loja, um cliente só, não dava conta, não tinha mix, às vezes vendia uma peça só, não tinha o complemento que você fala para aumentar esse ticket médio, então não tinha mix, e o preço não era condizente, por quê? Ela era uma lojista de rua, que aí fizeram a cabeça dela para ir para o shopping, e na cabeça dela ela tinha que aumentar o preço, porque ela estava no shopping. Só que o produto dela era... não condizia com o preço. Menosprezando, mas ele era um perfil de pessoa. Então, assim, eu tinha esse público no shopping, sim, até porque eu tinha lojas com o mesmo perfil que ela, que performava muito vendendo com preço ok, que é a Valentina, com um grande exemplo, é um faturamento incrível, e ela, eu não conseguia performar, porque aí ela colocou o preço lá, então, assim, as coisas não batiam. Então, assim, não é culpa de uma coisa, né? Não, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Eu vejo que o lojista ainda fica preso nisso, né? De pensar, não, no shopping eu tenho que vender mais caro, porque as pessoas vão pagar mais. Mas não, no shopping eu tenho públicos distintos. Eu tenho o que paga mais, eu tenho o que paga menos. Mas aí depende, se o produto dela diz isso, beleza, mas se não diz, não tem como eu aumentar e a pessoa do shopping é boba. Não, imagina. Não dá. Ela precisa ter coerência, né? Entender, esse produto continua sendo um produto barato porque eu tenho público para isso.
Isso mesmo. né? E tá E eu tudo vou bem. continuar vendendo. E aí, se ela tem um bom trabalho, está dentro do shopping, ela tem um fluxo que já é pré-garantido pelo próprio shopping, pelas ações que o shopping faz cotidianamente. Isso. Eu vou vender mais do que na rua. Eu não preciso subir o preço, eu não preciso. Eu vou continuar a minha comunicação, claro, de forma estratégica e tudo mais, mas eu não preciso mudar da água para o vinho, né? Então, não faz sentido algum. É E isso aí, mesmo. eu não tenho não sabia que eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Sobre experiência de loja, porque aí a gente está falando sobre isso. Como você está vendo o lojista hoje colocar a experiência de loja, mas assim, até no fato, não só no atendimento, né, mas no contexto geral, até, por exemplo, ter um espaço para confraternização, né, tipo um bar, que nem a reserva. Como ela atende muito homem, ela tem um bar com uísques e tal, dentro do provador, no espaço do provador, para ficar uma coisa mais discreta, que tem poltronas confortáveis e o cliente para passar mais tempo lá, porque senão o homem quer ir embora. Então, quando a gente vai vendo assim, a experiência da Luísa Barcelos, que eu fiz pessoalmente, de convidar, né, fazer um evento específico, que a gente faturou, mas o objetivo era se relacionar, em que a gente fez aquilo lá, aquela experiência do Flower Bar e tudo mais. Então, como lojista hoje, que você vê, ele está entrando nisso ou ainda não? Há uma dificuldade, porque assim, a gente fala de metro quadrado, mas esse é um metro quadrado que Centauro, a pessoa experimenta o produto. Nike também está criando lojas stick, então a gente vê fora, até porque eu acho que essa é a grande diferença do varejo físico para o online. É a experiência que você proporciona. Então, o que você está vendo nas tuas andanças por aí? Olha só, a gente tem realidades distintas e agora eu vou falar de um Brasil e depois eu vou falar de um estado, de Santa Catarina. A gente ainda está engatinhando, né? Mas tem alguns que já estão despontando. Mas acaba despontando muito nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Então, São Paulo, Rio, apesar de que eu acho ainda o varejo do Rio muito mais acanhado do que o paulista, por exemplo, né? Mas gosto e acho que tem, né? Já é muito mais avançado. As marcas locais, as marcas deles, nacionais, tem um conceito diferente. Olha a Farm, né? O que ela é. No mundo hoje, já não é nacional, ela é no mundo. Mas o que acontece? A gente vê que está engatinhando, mas eu falo e eu trago muito isso. Eu faço sempre as minhas pesquisas de mercado, então eu viajo dentro do Brasil, viajo fora, e a última que eu fiz agora foi para Portugal e Espanha. Então, peguei um pouco da Europa para poder fazer as minhas pesquisas. E fui exclusivamente para conhecer a nova Zara, que abriu em Portugal, que era, né, estava sendo falado, né, ficavam naquela discussão, é a maior Zara do mundo? Não, é a segunda? Não, é a terceira? Não, é a maior, né? Foi muito disso no começo, mas ela é gigantesca. E dentro da Zara, e mesmo com toda essa reformulação na maneira de apresentar o produto e nesse posicionamento que a marca vem trazendo, né? Ela vem se posicionando de uma maneira diferente no mercado, já não tão fast fashion como antes, ela ainda tem essa pegada, mas ela traz muito mais o conceito de moda para dentro do varejo. E ela tem o café dentro da Zara. Ela tem uma área na Zara, que se você pegar as áreas mais antigas, e eu vejo porque agora no último ano ela mudou muitas, né? Então todas as unidades já estão quase que todas mais padronizadas, como essa que eu vi em Portugal lá quando inaugurou. O que acontece? A Zara não tinha espaço para descanso, ou seja, não havia uma poltrona dentro da Zara onde você pudesse se sentar e esperar, ou o marido se sentava enquanto a esposa prova, ou até se a pessoa passasse mal dentro da Zara, não havia lugar para que ela pudesse se sentar. Isso aí. Hoje, ela tem todo esse espaço de descompressão, né? Onde a pessoa para, aquele espaço de freio realmente para que ela permaneça por mais tempo. Além do café, eu vi que me chamou muita atenção porque não tinha a área Kids. A área Kids tem um espaço gigantesco da loja dedicada exclusivamente para um espaço
onde a criança brinca, onde os pais sentam, várias almofadas no chão, de uma forma que te chama para sentar, e mais do que sentar, brincar com o teu filho ali. Enquanto ele E a escolhe, enquanto a experiência da esposa marca. vê, e ele tá ali, e você não percebe isso. Não tem nada falando, sente e brinque com o seu filho, aproveite o momento. Não, é natural, você entendeu? Então, olha as experiências que vão sendo trazidas de forma sutil e que vão sendo incorporadas no varejo. Uhum. Agora, isso falando de um modo mais global, né? Você sabe que eu faço treinamentos no estado de Santa Catarina inteiro. Desde as cidades que a gente tem maiores do estado, Joinville, a nossa capital, Florianópolis, grandes polos hoje do nosso estado, das nossas regiões do estado, mas eu também atuo em várias cidades muito pequenas. E nessas cidades, como é que eu faço, então, para traduzir aquilo que eu vejo lá fora e dessas experiências, como é que eu faço para colocar numa cidade como, eu vou citar o exemplo, Vicmarsum, que a gente sabe que a população é pequena e eu não vou chutar aqui porque eu vou falar errado a quantidade de população, mas como que eu faço essa comunicação, você entendeu? Para fazer sentido para aquela população também. Então, muitas vezes, essa experiência, ela está, e olha só, em você colocar uma poltrona perto do teu caixa e trazer um café, porque o teu público ele é mais de senhoras e senhores e que eles gostam ainda do conversar, de contar um caos, de contar um pouco da vida, de como está a família, você entendeu? A experiência, muitas vezes, nestes espaços, está em o cliente chegar e a vendedora que está ali há mais de 15 anos chegar e falar assim: oi, tudo bem? Como está seu neto? Como foi a formatura do seu neto? Como foi? Uhum. Você entendeu? Então, muitas vezes a experiência está nisso. Agora, o que eu vejo que a gente pode melhorar nessa experiência, nessa aproximação, para não ficar refém só de um atendimento, né? Ou só de um cafezinho, vamos imaginar assim. Essa experiência do ponto de venda, ela pode ser mais sensorial. E é isso que eu vejo que faz diferença. Esse sensorial é você trazer, muitas vezes, uma música adequada, um cheiro adequado, o visual, claro que está confabulando para tudo isso dar certo. E fazer esses pequenos encontros. Eu vejo que depois da pandemia, as pessoas ficaram com muito mais necessidade de estarem juntas e terem momentos juntos. Mas elas não saem por qualquer coisa de casa. Não. Então, esse estar junto tem que valer a pena. Vale a pena. Você sabe que teve uma loja na cidade de Gaspar, que não é Gaspar, falei errado, de Termas do Gravatal, que ela percebeu que os clientes que chegavam na loja, era uma loja masculina, percebeu que os clientes sempre falavam, não sei o que, um churrasco, porque a gente vai no churrasco, porque não. Eles fizeram um evento dentro de loja, tinha a loja, eles fizeram um evento onde eles trouxeram uma pessoa para falar sobre churrasco. O corte da carne, porque a faca é ideal, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Isso aí. E aí, o que ele mostrava? Agora. Ele mostrava, o produto dele estava ali, mas fazia parte daquele mundo também e tal, mas ele trouxe a pessoa para falar sobre churrasco. Isso aí. Faz sentido para aquele público, você entendeu? Total. E a pessoa sai para ir para casa, ela vai até lá. Ela vai, porque é gostoso, porque é bom para ela. E ela não tá te falando, se você for, você compra uma... Não, ela tá indo por conta daquele evento, por aquele momento. E tem dois efeitos. A pessoa pode até comprar na hora, mas o objetivo não é esse. É uma questão de reciprocidade, né? Então, exato. Ela me forneceu isso, a primeira coisa que vem na mente é essa loja para que na próxima vez eu compre dela, não vou comprar do concorrente. E a gente vai criar uma fidelização com esse cliente, né? Exato. Então, olha, sabe como... Então, você pode fazer essa experiência existir de inúmeras formas, mas o que você precisa para ter a assertividade na experiência? E isso você tem muito mais know-how para falar do que eu, e eu quero que depois você complemente se é isso. Mas o que eu percebo, essa experiência... para fazer sentido para o teu cliente, você precisa conhecê-lo.
Total. E conhecendo esse cliente, você sabe aquilo que ele gosta. E é fazer algo que ele gosta, sabe? É o agradar. É você trazer algo que realmente agrade. E não só pensando na troca monetária. Eu te dou uma coisa, você me dá dinheiro. Eu te dou um produto, você me dá Aí dinheiro. ele pode trocar de loja, se a outra loja Porque daí tiver você pode também. ter a loja que você tiver e abre a porta e fica lá esperando o cliente entrar. Isso. Você entendeu? Não, você falou perfeito, é isso mesmo que a gente trabalha. O que a gente tem que fazer é criar valor para o cliente. E criar valor, quem decide é o cliente. Então eu preciso conhecer, porque às vezes eu estou gastando uma grana com alguma coisa que não faz sentido nenhum. Uhum. E aí isso é gastar, né? A experiência, na verdade, é eu entender, como você falou, exatamente quem é aquela pessoa e ofertar o que dá valor. Eu até brinco que eu dou exemplo do Giasse. Eu gosto do Angeloni porque tem os produtos que eu compro. Só que minha compra semanal é no Giasse, porque tem um preço bom e uma coisa que eu amo. Tem os aprendizes lá que ajuda a embalar rápido e a sacolinha aberta. Isso para mim é valor. Pronto. É valor, porque é tempo no checkout que eu estou economizando. Né? Que a gente... Tá tentando abrir, você se estressa e sai irritado. Você sabe uma coisa que me irrita, e eu sempre falo nas palestras, que eu falo, como é que a pessoa não cuida disso? Você entrar no supermercado e aquele carrinho com a rodinha balançando, que aquilo não vai me rápido. Eu compro a metade do que eu ia comprar. Isso aí. Porque aquilo me irrita, então eu só pego o que eu realmente menos do que eu precisava, muitas vezes. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho que isso é experiência, né? Tem isso e o encantar, porque quando eu conheço, eu sei qual o brinde eu vou dar para fazer o compra e ganhe, qual é o prêmio do sorteio, faz sentido para aquela pessoa, porque assim, não é assim, eu vou dar um jantar, mas a pessoa quer um jantar, ou eu vou dar uma TV 89, mas é isso que ela quer. Então, esse detalhe, e mais, quando eu entendo o cliente, eu também contrato certo. Sim, sim. Você compra certo. Tudo. Você vai ter uma boa curadoria, você sabe o que o cliente gosta, não vai ficar com o produto empacado dentro de loja pro resto da vida. O sentido é o contrário. Eu entendo o que o cliente tem, que ele quer, ele deseja, logo eu vou providenciar as outras coisas, mas geralmente é o contrário. Eu faço do jeito que eu quero e depois que o cliente que engula. A culpa é de mim. E eu vou te falar, ainda mais na moda, né? Que você vê hoje em dia abrindo muita loja de moda porque eu gosto de moda. E aí compra aquilo que agrada a pessoa, mas não sabe se aquilo agrada o cliente. Eu né? não conseguiria ser a mesma persona que ela. Dona de loja para escolher roupa, eu não ia servir, porque eu gosto de um estilo de roupa, praticamente preto e branco, e eu não ia conseguir comprar florido, entendeu? Mas o restante eu seria uma ótima, assim, eu poderia ser sócia de uma loja, a outra parte, acho que a gente poderia ser sócia. Quem A é gente uma poderia sócia. ser sócia, Jéssica, a gente contrata uma outra para fazer a roupa, fazer as coisas, você faz a parte de merchan e eu faço a parte de experiência, eu acho que a gente ia Eu acho que ia bombar, né? Eu tenho certeza absoluta. Mas eu vou te contar, Mi. Você sabe que me perguntaram essa semana se eu não tenho vontade de ter loja, porque já que eu sei tanto de loja, daí eu falei, né, brincando, falei assim, mas é que para isso tem um ditado. Casa de ferreiro, espeta de pau. Falei, eu tenho uma certa impressão que talvez comigo não funcionaria, porque eu quero dar conta de tanta coisa que eu não sei. E uma vez, uma pessoa que trabalhou comigo por anos, que foi o meu diretor numa empresa, ele falou, Jéssica, você tem o perfil de consultoria. Você vai, chega e resolve. Depois que você tiver que ficar dando manutenção naquilo, você não tem mais paciência. Você tem que achar o problema, resolver o problema e falar, resolvi. Agora posso ir embora. Você sabia que eu fui lojista, né? Esse perfil, né? Eu não falo muito, mas eu fui lojista. Bem na época da pandemia, eu decidi abrir um negócio. Junto com o Garten. Com toda aquela confusão de shopping. Eu abri uma loja de produtos naturais. Que vende online e presencial. E aqui em Joinville, ele não era uma loja de abrir porta, que nem você está acostumado. Ele tinha sofá. A pessoa podia circular, experimentar todos os produtos. E eu fiz as embalagens, tudo diferente. Tanto que muita gente me pedia por franquia, perguntava. Teve até uma pessoa do Uruguai que pediu. Imagina. E não deu certo porque eu tinha que ou escolher uma coisa ou outra, e naquele momento não demoraria para tracionar de verdade, né? E eu não tinha esse tempo, né? Mas assim, foi uma experiência assim de marca, de posicionamento. Eu falei, eu sou boa pra eu sou muito boa, mas fazer margem, comprar produto, ver estoque,
não é um trabalho fácil. Não. Então, para isso eu não sirvo. Tanto que veio um investidor para eu vender a empresa e ele queria que eu fosse junto com ele porque eu era o coração do negócio, né? E aí, no final das contas, eu não consegui vender, vendi tudo, as coisas isoladas. Teve uma pessoa que comprou a marca, comprou não sei o quê, foi feito isolado, mas não consegui vender a essência, porque a essência estava dentro de mim, porque muitas coisas estão dentro do lojista, né? Eu consegui colocar isso em ação. Às vezes o lojista não consegue, né? Precisa de uma festa, precisa de uma Micheline para passar o que ele quer, o que ele deseja com a marca dele ali no tom de loja. Mas agora a gente está chegando em 1 hora e eu ainda tenho um monte de pergunta para te fazer. Então, a gente vai focar agora. Mas é pergunta que você não está esperando que eu fale, mas eu vou falar. Então, assim, mas você vai saber, Timão. Eu queria falar sobre Black Friday, uma das coisas. Eu lembro que eu te perguntei na anterior, e quem quiser pode ir ver no conteúdo da anterior, sobre o Black Friday, a questão da vitrine do Black Friday, do manequim sem a roupa, né? E eu vi você falando também sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a estratégia do Black Friday em loja, vitrine em loja. Como funciona, tirando esse misticismo que existe em torno do black, amarelo, preto e vitrine pelado, o que é? Você sabe que eu falei, né? Essa semana sobre isso nos meus stories. E eu sempre falo. E eu vou falar exatamente como falo nas minhas capacitações. Por quê? Cargas d'água. O manequim precisa estar pelado na vitrine. Se eu quero vender alguma coisa, eu tenho que apresentar esta coisa. Por que é que não está usando no manequim? Se eu quero vender roupa, por que não tem roupa na vitrine? E aí, claro, essa discussão já é antiga, já é recorrente até no meu perfil, porque as pessoas falam assim, Jéssica, mas se eu coloco sem roupa, a comunicação que eu quero fazer é o quê? Tá tão boa esta promoção, que já vendeu quase tudo. Entra logo, senão você vai perder essa oportunidade. Isso. Só que as pessoas também mudaram a forma de consumo e a forma de enxergar o varejo. Então, eu preciso acompanhar essa mudança no comportamento. Se eu enxergo que mudou, eu percebo que as pessoas hoje estão mais céticas quanto a promoções, se aquelas promoções são reais ou não, né? Promoção fake, onde a pessoa faz de conta que remarca e não remarca. E as pessoas querem algo que tenha valor. Elas querem um produto onde ela perceba que ela está tendo uma vantagem na compra. Então, se eu coloco o manequim sem roupa hoje na vitrine, ele só está fazendo uma comunicação. Estou fazendo uma promoção, estou queimando tudo, entra e veja. Quando eu faço uma curadoria dentro dos produtos que eu seleciono para irem para a promoção, e eu separo e organizo quais as cores que eu vou trazer, as pessoas esquecem que promoção não é só colocar tudo no balaio. Eu preciso olhar e ver o que isso vai fazer sentido para o meu cliente. Isso aqui vai ser um bom chamariz. Isso aqui vai trazer a despertar o olhar. E aí, com isso, depois de feita essa curadoria do que vai para a promoção, é posicionar na vitrine de uma forma que gere o desejo. É você ver um produto que antes custava R$300, custar a metade. E ainda assim ele é lindo. Ele não é algo que era lá da coleção 3 anos atrás. É um desejo. Não, é algo atual. E você fala, isso é oportunidade. E aí você gera venda. Você entendeu? Então, a Black, ela claro que... agora ela já caiu no gosto do brasileiro. E eu falo que é um caminho sem volta, né? Acho que tá demais, tá? Assim, só que a pessoa precisa entender, porque o que acontece? As pessoas estão queimando o produto que vai estar no Natal. As pessoas, os lojistas estão se atrapalhando, eu falo, nessa Black. Estão perdendo margem. Né, Estão perdendo margem. O público está vindo para novembro e aí está reduzindo o que compraria com margem. Exato, e o objetivo não era esse, era um período curto. Muito, com uma margem muito pequena. E aí, vale a pena? Isso. Então, lembra que eu falei o que dá certo hoje para o lojista? Quando a gente falou lá do CEP, né? O P do planejamento está aí. Quando eu vou ter promoção ao longo do ano? Quais produtos virão para promoção? Se eu vou comprar um produto
pensando Isso. na promoção. Você entendeu? Isso. Eu acho que eu vou comprar esse produto porque este produto vai performar bem na minha Black. Eu não vou nem colocar na área de venda agora. Ele está sendo comprado para aquele momento. Entendeu? Então, olha como esse P do planejamento faz sentido e que precisa ser pensado. Aí sim, aí eu tenho uma Black que vende o que é para ser vendido, eu não perco margem e ainda assim eu performo bem no mercado. E gero desejo na peça que a pessoa vai entrar e que está com o preço cheio. E aí eu consigo fazer, eu quero uma peça de promoção, a oportunidade, mas eu também vou levar essa daqui porque essa tá maravilhosa, eu não importo de pagar o preço cheio. Você entendeu? Então, Os teus clientes, eles estão fazendo um período curto ou um período longo? A maioria? Nenhum mais do que uma semana. Nenhum é o mês todo, nada disso. No começo, quando começou a Black no Brasil, eu lembro que tinha gente que fazia uma semana inteira, o mês todo. Uma loucura, né? Uma doideira, um tiro no pé. Agora não. Eu vejo que já está reduzindo esse tempo, né? Eu acho que as pessoas conseguiram entender que promoção tem começo, meio e fim, né? Para ser estratégica, ela precisa começar e precisa acabar, para gerar o desejo e mais do que isso. A escassez, a emergência, eu vou comprar agora, porque senão eu vou ficar sem, não vou perder essa oportunidade. Né? Mas eu acho que, assim, os meus clientes, nenhum com mais de uma semana, alguns uma semana, outros 3 dias, sempre muito rápido para realmente gerar o desejo, oportunidade e escassez. E aí, aproveitando esse assunto, encaixando, é questão de os períodos frios, né? Os períodos assim que a gente tem problema, porque eles não é Natal, não é Dia das Mães, a gente tem alguns períodos bem problemáticos para o lojista. E aí ele usa liquida, independente, mesmo fora de época, alguma forma de liquidação. Como que você resolve nos teus clientes esses períodos? Né? Como exemplo de estratégia que você usa, que você já usou, que funcionou, para a gente mostrar aqui alguma coisa. Eu evito usar o liquida, eu evito as promoções, sabe? Porque vender com margem mais baixa não te gera o resultado que a gente quer que o cliente tenha. Em geral, a gente faz uma readequação na apresentação. Hoje a gente tem trabalhado muito com microcápsulas, né? As cápsulas de coleção. Onde lá no meio, quando já não tem mais coleção, eu lanço uma coleção pequena para gerar de novo o desejo, aquele ar de frescor, de novidade, para fazer o cliente querer de novo estar ali comprando alguma coisa que é um lançamento quando não é época de lançar nada, né? Eu acho que essas coleções cápsulas têm vindo para fortalecer isso, para que a gente tenha essa novidade sempre. O visual merchandising dentro de loja, ele é muito disso, é esse rodízio que precisa acontecer dentro de loja, porque o que acontece? Não adianta eu ir lá e fazer toda a transformação da loja e eu chegar daqui a 6 meses e tá tudo exatamente do mesmo jeito, o mesmo produto, a mesma blusa que eu coloquei naquela arara estar naquela arara. Não. A cada 15 dias, a cada semana, eu preciso fazer o rodízio. O que é esse rodízio? Aí essa pergunta, né, que eu fiz para você, a gente puxando já. Qual é o tempo da vitrine e da mudança? E aí eu quero que você fale do homem e da mulher, porque você me falou aquela vez, e eu quero que você fale aqui de volta. Tá. Quando eu tenho uma vitrine, e daí só falando desse tempo de giro dentro de loja, para concluir, e aí eu já falo do tempo de vitrine. Quando a gente pensa nesse tempo, dentro de loja desse rodízio, é realmente fazer a mudança, colocar o produto, como você falou no começo, a Zara, se ela coloca um produto na frente e ele não está performando bem, não vendeu o quanto tinha que ser vendido, ele sai dali e ele vai para outra área. 3 dias. E ele vai ser apresentado de outra forma. Eles analisam e já troca. Exato. Então, isso precisa acontecer dentro da loja. Não está performando bem, opa, não, mas então esse produto não caiu no gosto? Não. A maneira com que ele está exposto talvez não gerou tanto desejo. Eu preciso reformular essa apresentação. Então, eu faço esse rodízio. Uma vitrine, ela precisa ser trocada. O produto desta vitrine precisa ser trocado a cada semana. Toda semana eu preciso trazer novidades. Nem mais, nem menos. E eu vou explicar quando que é mais tempo, tá? Mas no produto de moda feminino a gente está focando agora. Por que eu não deixo menos tempo? Tem gente que fala, Jéssica, mas aqui eu tenho tanto fluxo que se eu deixar uma semana fica muito tempo. Então o cliente precisa ter novidade sempre. Você precisa ter um tempo de maturação nessa vitrine.
Uma semana, por quê? Porque o cliente, geralmente, o que acontece? Ele tem 3 segundos, né? Ele passa em frente da vitrine, a vitrine tem 3 segundos para chamar a atenção. Imagina, 1, 2, 3. Acabou, essa foi tua chance. Então, ela precisa ser assertiva, precisa contar uma história, ela precisa ter um storytelling interessante, ela precisa ter posicionamento, estratégia, tudo isso que a gente falou já. Mas eu preciso saber que nem sempre eu vou ter o público, e esse é o melhor público, mas é o mais difícil, o compra por impulso. Eu tenho um público onde ele para e pensa, onde ele vê, analisa e vai entrar na loja, onde desperta o desejo, e para despertar esse desejo, eu preciso ficar ali, sabe, tipo, falando, oi, tô aqui, oi, É a tô frequência. aqui. É a frequência que o frequência. rádio tem, é a frequência da vitrine. Ela precisa Exato. repetir, a Então, mesma vitrine precisa geralmente, ser repetida. você sabe que tem um estudo que diz que as pessoas passam e geralmente é na terceira vez que ela passa em frente à vitrine é a hora que ela vai ter o desejo de fato despertar e que ela vai entrar para perguntar, porque ela passou, ela gostou, mas aí ela tem alguma coisa que tem sempre, né, uma resistência, um preço, é alguma coisa. Na segunda vez que ela passa, ela fala, não, eu realmente gostei, mas eu vou olhar, ainda estou pensando final de mês, ou tem alguma outra desculpa, né? Na terceira vez ela entra. Você já imaginou se você faz isso em uma semana e você troca no terceiro dia? Não dá tempo de ir para a terceira vez. Você perde. Sabe o que o cliente passa e fala? Ele passa e fala, ah, já vendeu. Não está na vitrine? Já vendeu. Agora, olha como mulher é um bicho difícil, né? Se você ficar mais de uma semana, a pessoa passa, sabe o que a mulher vai olhar e vai falar? Nossa senhora, mas não vende nada esta loja, não. Tá encalhado isso daí. Porque a gente já viu, já percebeu e já cansou. Entendeu? Então, por isso é uma semana. Quando a gente fala de moda masculina, eu falo que geralmente o ideal são 15 dias. Por que 15 dias? Porque o homem, e aí, né, parece brincadeira, mas é fato, o homem demora mais a perceber. Então, ele passa, e para despertar o desejo, ele demora mais a assimilar aquilo. Então, como ele demora mais para assimilar e para perceber o que está sendo exposto, eu preciso de mais tempo. E aí, por isso, os 15 dias, para que ele veja e tudo mais. Agora, olha só o que acontece. Jéssica, eu vou deixar 15 dias na minha vitrine, esse produto vai queimar, né? O que é o queimar? A luz, a incidência de luz queima o produto, estraga a cor do produto e tudo mais. O que eu indico? Eu fiz uma vitrine de jeans com camisas de cores variadas, eu estou falando sobre isso nessa semana. Eu preciso, então, trocar aquele produto sem trocar a conversa. Ou seja, se eu estava com ele com uma calça jeans e uma camisa branca, em uma semana eu troco. Também por uma calça jeans e uma camisa branca. Eu posso mudar um detalhe ou outro, né? Mas eu mantenho a comunicação, entendeu? Tipo, o homem E também não aí vai a gente perceber tem isso. pijamas hoje, a gente tem deixado 15 dias na vitrine, porque é um produto que a gente está percebendo que gera mais resultado quando a gente deixa 15 dias do que uma semana. Uma semana é pouco. É uma questão de testes também, né? Eu acho que o ponto de venda é muito teste, né? Muito. Eu, como trabalho muito com essa linha, né? Como eu te disse no começo, tenho trabalhado cada vez mais com a linha de pijamas, de homeware, moda praia e lingerie. Então, a gente já conseguiu entender muito mais esse mercado. Claro que além de muito estudo, muita pesquisa e tudo mais, mas só que a gente consegue ver no próprio cliente que em 15 dias a gente tem uma performance ainda melhor do que com 7. A gente já tem a dica aqui, se a pessoa ficou aqui essa 1h11, é porque ele tem que ouvir essa dica, né? Se não, coitado! Não, essa dica é importantíssima. Grava aí e escuta. Quando ficar pensando, o que tem que fazer? Escuta essa, né? É isso mesmo, faz parte, tem que ouvir. E aí, eu quero ir para ainda mito e verdade, mas eu vou te fazer mais uma perguntinha. Na verdade, tinha várias, estou olhando aqui, tinha muitas para fazer. Mas assim, como que você está vendo essa? Uma pergunta total diferente também. Até hoje eu estava falando sobre o que falam sobre como que é? Digital. Ai, meu Deus, agora digital, isso apagou. O digital. Como está acontecendo isso no ponto de venda, vendo essa mudança? Olha, eu vejo assim, às vezes a gente acha que o digital, ou seja, né,
a loja física junto com a loja digital. Primeiro que ela é fundamental, né? Não dá para ter uma coisa e outra coisa. Acho que precisam realmente ter essa unificação. A comunicação precisa ser unificada. Então, se eu comunico de um jeito no digital, claro que a maneira de comunicar pode ser diferente do que na loja física, mas é a mesma, né? A base é a mesma. Você, na hora de pensar, você pensa nisso ou não? A gente conversa muito. O que acontece? O visual merchandising, ele está muito ligado ao marketing, né? Então, eu preciso entender o que está sendo programado para o marketing para que eu consiga traduzir isso para o ponto de venda. Então, você imagina que você tem uma campanha lá no digital em que você faz para que a pessoa vá retirar na loja a mercadoria. Né? E como é que a gente vai fazer, então, esse trabalho? O que eu vou ter de diferente no ponto de venda? A experiência, como a gente falou há pouco. Esse digital, ele funciona e tem caído no gosto das pessoas. Por quê? Porque a pessoa acaba olhando ali o produto que ela quer na internet, ela quer a celeridade da internet, já compra e pronto, mas ela quer muitas vezes ir no ponto de venda testar. Então, por isso que a gente tem muitas lojas hoje, que a gente chama, que são aquelas lojas onde eu trago todo o conceito da marca. Né? Uma flagship, onde eu vou trazer todo aquele conceito da marca, onde eu trago a loja para apresentar o produto e para que o cliente possa degustar esse produto. Mas a compra acaba acontecendo no digital. Entendeu? Então, em cima disso é que a gente vem fazendo esse trabalho. E aí eu sempre falo para você, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho com grandes marcas com as quais eu trabalho, mas a gente também trabalha com pequeno e médio. Como é que eu faço isso? Muitas vezes a plataforma lá do Instagram que precisa fazer com que a gente tenha uma unificação com o que está sendo feito dentro de loja. Eu vi uma pesquisa essa semana que a geração Z está indo na loja só para provar. E ela compra no online. Exato. E aí eu fiquei bastante reflexiva sobre isso, que assim, se isso é uma tendência, de duas uma. Ou eu tenho que começar a me adaptar como loja e ter essa ferramenta e entregar depois de graça para ele, senão ele vai comprar de um outro, talvez por causa de preço, muito, pode ser. Ou a segunda, eu preciso treinar muito bem, tem que ter uma experiência muito positiva dentro de loja, que são vários fatores, para que ele decida no final das contas, não, vou comprar já aqui. Então, a gente está num grande desafio de mudança. Estamos bem no eixo da geração Z, né? A gente não falou sobre ela, mas eu acho que ela deve refletir bastante no teu trabalho. Essa questão pontual dessa mudança, tanto do digital, como a gente falou, como essa questão de, ok, vem de lá para cá, mas o de cá para lá está acabando com a loja, a multimarca, por exemplo, que vende o mesmo produto, que colocando online aparece, né? Então, como faz? Eu acho que é a experiência, acho que é o ponto de venda em si que vai fazer com que tenha a diferença, porque senão... é só mais uma loja, Michele. E aí, de novo, cai naquilo que é só uma transação comercial. Né? A experiência sempre vai fazer total diferença. Esse provar, esse degustar, né, o produto, ele precisa vir com uma experiência, ele precisa vir de uma forma embalado para não usar sempre só a parte a falar a experiência, mas ele tem que vir de uma embalagem que emocione, né? Ele tem que emocionar, ele tem que despertar algo na pessoa. Você vê isso acontecendo muito hoje. Um dos mercados onde a gente vê que está se sobressaindo completamente com relação às lojas físicas serem pontos de experiência é a Coreia. Né? Você quer ver nos cosméticos coreanos. Você pode provar todos os produtos ali. A Sephora está fazendo isso. A Sephora está fazendo isso. Mas que veio de lá. E todas as... Você pode ver a Uniqlo, que é asiática, né? E que a gente vê o quanto que eles fazem de uma forma completamente diferente o varejo nessa questão da experiência, de você provar, de você sentir. Eu vejo que isso é um caminho sem volta. E mesmo do pequeno, mesmo da cidade pequena, como dos grandes polos, isso é uma tendência que só vai aumentar, até porque hoje a gente consegue ter acesso a tudo na palma da mão, né? Num celular. Eu posso comparar o preço na hora dentro da loja. Exato, a qualquer produto do mundo você consegue ter acesso.
Então, o que que eu faço no meu ponto de venda que vai ser o diferencial, né? Essa experimentação que vai ter que ser casada com a experiência ou como eu vou transformar isso de uma maneira diferente. Você sabe que em Amsterdã, as lojas têm feito muito isso de agir localmente. O que que a minha comunidade precisa para que eles estejam aqui? Grandes centros ou dentro de uma própria loja que tem multimarcas, sabe aquelas lojas onde você tem masculino, feminino, infantil, roupa de cama, tem tudo? Tem uma loja em Amsterdã que colocou não sei como falar, como se fosse, um quiosque, tá? Vou falar como um quiosque de correios dentro, porque Serviço. ele fez uma pesquisa e entendeu que isso era uma coisa que não havia tanto ali naquela região, as pessoas tinham que se Vai gerar deslocar fluxo. muito, ele colocou lá dentro, a pessoa entra lá dentro, gera fluxo e tal, e acaba vendo o produto. É o você fazer o reparo da roupa ali naquele momento, né? Todas essas coisas que parecem assim, isso daí é tão bobo, ou já é feito, ou não, é isso que faz a diferença para o teu consumidor Total. final. Falar com algumas mulheres empresárias, né? E o mesmo tipo de entrevista eu dei muitas vezes na pandemia, que era a pergunta assim se o varejo ia acabar. Lembra? O varejo físico vai acabar? Essa foi uma Sim. resposta que todo mundo me fez. Eu tenho tudo que é lugar. A Jovem Pan me fez também em seguida do negócio, ganhou prêmio em Jaraguá do CDL de lá. É CDL também, eu acho que todos são CDLs, né? Uhum. Ali em Jaraguá, ganhou prêmio com a minha entrevista. E no NRF, do ano passado, deste ano, falou a mesma coisa que eu falei há 5 anos atrás, que foi que o varejo vai mudar. Ele não vai acabar, ele vai mudar. A experiência foi um ponto auge que foi falado na NRF e que eu sempre falei, porque a loja vai ser duas coisas. As grandes marcas vai se transformar em pequenos CDs, para que agilize e que elas ganhem ou que elas possam dar o frete, então, e também a experiência de fazer lá a retirada, e a segunda é a experiência em loja. Só que a experiência não pode ser feita só a experiência, ela precisa que a gente consiga puxar esse cara para ele comprar, porque senão não adianta, ok, uma grande marca fazer só experiência e a pessoa comprar no ponto de venda, se a estratégia é essa, né? Mas a maioria do varejo não é, o varejo quer que consolide. Então, às vezes a pessoa acha que experiência vai gastar dinheiro e tempo, e aí não faz. E aí vira uma loja normal, e aí é igual a todas, e aí tem que discutir sobre preço. Então, assim, eu acho que a gente não tem saída, na verdade. Acho que o varejo vai mudar muito, não vai acabar, ele vai mudar muito. E se esse lojista, independente, ser pequeno ou grande, porque você acabou de falar, dá para se adaptar, se ele não fizer isso, aí sim ele vai morrer. Aí fecha, aí realmente fecha. Mas é perfeito, é exatamente isso, Mi. Não tem nem o que, eu não preciso nem completar no que você falou, porque é exatamente isso. Quem não se adaptar, sai, né? Isso é assim, né? A vida toda. Não se adapta, sai. Já existe pesquisa que nem 28 dias o lojista consegue ter fluxo de caixa. Então, calcula assim, menos de um mês o fluxo de caixa não gira. Que loucura.com.br, vivendo a emoção todos os dias, né? Não é assim esperar o final do mês para respirar. Todo dia é uma alegria, né? Aquele desespero, na verdade, né? Para poder fazer as coisas acontecer e a equipe está engargolada, né? Porque vive na pressão aí, quer enfiar. Não quer ser consultivo, quer enfiar, né? E aí tudo parece que prospera para o negócio não acontecer mais, né? E se você pegar o varejo, ele já mudou muito, né? A Selfridge, quando abriu em Londres, nenhum cliente podia tocar no produto. Você via, você não tocava no produto, você não provava a peça. Uma manequim, uma modelista vinha e provava para você escolher, né? Depois, quando a Selfridge abriu, ela mudou. Ela falou, não, pode tocar no produto, pode pegar. E aí as pessoas, nossa, lá você pode tocar no produto. E você veja que olha que, né, para nós hoje não faz sentido algum, mas é exatamente o que vão ver lá na frente, vão falar assim, meu Deus, mas não faz sentido algum você só trocar produto. A pessoa não tem mais nada agora não, agora eu vou para a loja para
me encontrar com um amigo e estou usando o espaço da loja para isso. Né? Então, é isso mesmo, e está mudando assim brutalmente, rapidamente, mas ainda os lojistas não estão vendo. Eu vou fazer agora o mito e verdade. Você responde de maneira bem prática. São só 5 para, né? Porque eu tinha muita pergunta, sério, eu tinha muita pergunta, mas tá. Mais gente entra, mais eu vendo. Uma afirmação. Mito ou verdade? Ai, Deus, mito, mito, mito. A sensação de que tem muita gente entrando e olhando para tua loja não é venda. Né? Eu consigo gerar o olhar, eu faço a pessoa olhar e faço o fluxo talvez aumentar, mas a venda não acontece. Isso é fato por todos esses anos de percepção, de colocar em prática e ver o que acontece. Então, isso é mito, não vende mais, não. Cliente gosta de loja cheia de produto. Se a área estiver muito organizada e com espaço entre peças, ele acha que não tem variedade. Aí vai de acordo com o teu produto. Se você está vendendo, se o teu negócio é preço, aí você tem que ter bastante produto, porque é preço. Agora, se o teu negócio não é preço, não é focado só em preço, é produto com qualidade, com visual, com estilo de moda, com tecnologia empregada no teu produto, não dá para massificar essa apresentação. Ela precisa ser coerente, ter menos produto. Afinal, a gente já sabe que um consumidor, quando ele chega e tem uma variedade muito grande, ele se perde e não sabe o que escolher. Quando ele tem uma variedade menor, a compra é mais assertiva e ele sai da tua loja com o produto comprado. Isso. Loja muito... Loja muito arrumada e organizada, demais espanta o cliente. As pessoas têm medo de entrar e achar que é cara. Se o cliente está achando que a tua loja é cara e ela não é, a tua comunicação não está assertiva. Começa pela vitrine. Na tua vitrine, você precisa ter preço na vitrine. O mix de preços precisa estar lá, desde o produto mais baixo, o médio e o alto. Assim, o teu cliente já na vitrine sabe qual é a margem com que você trabalha e ele vai na hora entender se aquela loja é para ele ou não, se é o preço que ele está disposto a pagar ou não, e aí sim ele vai entrar. Se a loja está muito arrumada, melhor ainda, porque ele vai conseguir ver e dar valor para o seu produto. Se o produto é bom, ele se vende sozinho. O cliente vai ver a qualidade e comprar, mesmo se a exposição estiver assim, ó, mal menos. Mito. Tem uma loja que eu fui fazer consultoria e que ela estava com promoção de 50% nos produtos. Dentro dessa promoção, onde que ela estava exposta, era um balaio cheio de produtos. E um dos produtos era uma calça da Coach, que antes custava R$ 1.200. E ela estava assim, ó, uma maçaroca. Quando eu tirei, aquela calça ia custar só R$ 600. Mas daquele jeito, não valia nem R$ 2. Então, é mito. A gente precisa apresentar o produto de uma forma que ele gere desejo. E aí sim o cliente compra e vai perceber valor no produto. Conforme o layout e a fachada da loja, você acaba filtrando o tipo de cliente que entra. Você acabou de responder, sim, Com né? certeza, com certeza. A mesma loja consegue atender todos os tipos de público? Essa última. Não, não. Quem atira para todo lado não acerta ninguém, né? Total. Joga um monte de bolinha de tênis não e dá. ninguém vai pegar nada. Não dá. Você imagina que você pensa rapidamente. A tua loja não vai conseguir agradar a tua avó, o teu pai, o teu filho e o amiguinho do teu filho. Não dá para agradar todo mundo. Então você tem que focar. A gente não tá falando nem de produto, né? O próprio ambiente, tipo, não combina uma coisa com a outra, né? Não. No começo da minha palestra, eu sempre mostro uma imagem e conto uma história rápida sobre a minha avó. E aí eu comento e falo assim, pronto, agora que vocês conhecem um pouco da minha avó, essa é uma loja que a minha avó entraria ou não? E aí todo mundo fala, não, porque é uma loja que tem uma pegada mais street. Aí tem uma que ela tá maravilhosa, uma loja da Apple cheia de flores na vitrine, mas assim, uma quantidade absurda de flores saindo pro lado de fora do vidro. E aí eu falo, e essa? Aí todo mundo fala, não, sua avó é uma pessoa mais simples, iria achar linda, mas ela não entraria na loja, porque ela tá percebendo que é uma loja mais cara, mais robusta. Então ali você consegue saber qual é o teu público, direcionar, e mais do que isso, com essa comunicação assertiva, vai facilitar a tua vida, porque você não vai ficar entrando cliente para dentro da tua loja que não está disposto a comprar o que você tem, e aí você acaba sendo contaminado por ele, porque ele fala que tudo tá caro, mas ele não é teu público. Então não atira para todo lado. Foca em quem realmente você quer comunicar, com quem você quer vender e trabalha com esse público que vai dar certo. Sem dúvida, senão a conversão fica baixa e você não entende por quê, mas é porque a vitrine e a loja não está dizendo nada. Ai, assim, eu tinha um monte de pergunta, mas é 1h30, a gente está aqui de conversa, então eu vou ter que encerrar, vou ter que fazer o 2 depois.
Obrigada, eu topo, Gé. já tô dentro. Não, eu tinha um monte de perguntas, eu estava anotando aqui, ó, para fazer mais, além daquelas que você sabe que eu ia fazer, né? Não deu tempo, porque foi aproveitando a tua deixa, mas eu quero agradecer, porque sempre é maravilhoso mesmo falar contigo, você sabe muito, assim, você tem você, tudo. Então, assim, é maravilhoso falar contigo e aprender, porque eu aprendo com você também muito, muito. Você fala ao contrário, eu também. Eu fico encantado cada vez que eu falo contigo. Foi uma aula para mim. E espero que quem ficou aqui essa 1h30, ela tenha aproveitado, porque a gente deu muitos insights. Então, assim, gratidão. Eu vou cortar também, vou aproveitar para fazer cortes, porque tem muitos insights e as pessoas precisam ouvir. Que bom, olha, fico muito feliz, né, Mi? Porque você sabe que esse carinho é mútuo, né? A gente já se conhece aí há um bom tempo e a gente sabe que uma admira a outra, e isso é muito bom, porque quando a gente tem essa admiração pela outra, a gente também impulsiona, né, a outra pessoa. E se eu consigo contribuir um pouquinho com você e com cada uma das pessoas que estão assistindo aqui hoje, de verdade, eu me sinto extremamente feliz. Fico muito satisfeita. Já topo o segundo, o terceiro, o quarto, quando vierem. E, muito obrigada a todos que estiveram por aqui. É isso, estou muito feliz. Vou deixar o contato da Gé aqui, para quem quiser, para que fique aqui na descrição e em todos os outros cortes que eu fizer, porque, Gé, obrigada mesmo, você é fantástica. Gi, muito obrigada, obrigada.